Dia, boa tarde, boa noite. Esse é o segundo vídeo então dessa série sobre os contos do Machado de Assis, né? Sobre o livrinho do Objetivo. Então esse é o conto que eu substituí, né? No livrinho do Objetivo é uns braços, eu coloquei então o pai contra a mãe, né? Que é, eu acho, um dos contos mais geniais do Machado de Assis. E o Pai contra a Mãe é um conto que fala sobre escravidão, né? O nome Pai contra a Mãe até é um nome inusitado para um conto que fala sobre escravidão. Mas vamos direto ao conto, então, direto ao assunto. O Pai contra a Mãe é a história de um cara que é o Cândido Neves, né? O Cândido Neves, ele é um capturador de escravos, né? A profissão dele é capturar escravos fugidos, né? Logo no começo do conto é interessante que o Machado de Assis ele começa a fazer um discurso falando de ferramentas usadas na escravidão e profissões que existiam na época da escravidão que, naturalmente, com o fim da escravidão deixaram de existir. Né? E aí parece que ele está falando de uma maneira meio neutra, assim, sobre alguns equipamentos usados para castigar escravos, né? Como a máscara de folha de Flandres que tampava toda a cara do escravo, né? Parece que ele fala de alguma maneira como se ele concordasse com aquilo, né? Ele até elogia de alguma maneira, né? A, a máscara de folha de Flandres, porque ele fala que ela garantia que o escravo não bebia, né? Então por isso ficava curado do alcoolismo. E como o escravo não tinha dinheiro, roubava dos vinténs do patrão para poder beber, ele também não roubava, né? Então de alguma maneira a máscara ela mantinha a ordem, né? Mas que ordem, né? Ele até tem uma frase no começo que ele fala, mas a ordem social, a máscara é grotesca, né? Essa máscara. Mas nem sempre a gente alcança a ordem social sem o grotesco e algumas vezes o cruel. E aí já dá para perceber uma ironia machadiana da pesada, né? Assim, que ordem social existe se que para ela exista a gente tem que usar o grotesco e o cruel, né? O grotesco e o cruel eles não compactuam com a ordem social. Uma sociedade que usa o grotesco ou o cruel para manter a ordem, né? Não exatamente está mantendo a ordem. Enfim, o grande mote do conto, né, é a história desse Cândido Neves, que evidentemente é uma pessoa que tem uma profissão, como ele começou, como eu falei para vocês no começo, falando de um assunto que é secundário no conto, né? É uma pessoa que tem uma profissão que acabou deixando de existir, né, com o fim da escravidão. Enfim, o Cândido Neves ele está no fim da escravidão, né? Então já tem poucos escravos, nem todos fogem, e ele está com pouco trabalho, né? Tem poucos escravos para ele poder capturar, então ele está vivendo uma crise financeira. E ele é namorado de uma moça que chama Clara dos Anjos, né? Reparem nos nomes, né? Cândido, né? Branco das Neves, Clara dos Anjos, né? São todos nomes que evocam a cor branca, a pureza, né? E eles têm um relacionamento, gostam muito um do outro, o Cândido Neves com a Clara dos Anjos. Só que eles são muito pobres, né? A Clara mora com uma tia que é costureira, né? E quando eles se casam, né, o Cândido com a Clara, eles vão morar na casa da tia, porque eles nem têm nem condições de manter uma casa. No meio do caminho, eles são até despejados da casa que eles moram e vão morar numa outra casa de favor. Então, eles estão numa miséria muito grande, porque não tem trabalho para ele, né? No captura de escravos. E eles acabam tendo um filho para piorar a situação, né? Então, quando eles têm um filho, a situação fica completamente impossível, né? Assim, eles já estavam morando de favor, numa miséria total, com uma criança ainda, a situação fica é, terrível. E ele decide levar a criança para a roda dos expostos, né? Que é uma ferramenta de doação de criança, né? Ele decide levar a criança para um orfanato, tal, para adoção. E nesse momento que ele está indo levar o filho para adoção, ele está bastante magoado, bastante chateado, né? Ele tenta fazer o caminho mais longo possível, vai dar várias voltas, né? Para não entregar o filho, ele não quer entregar o filho. E ele acaba, né, por fim das contas, na hora que está chegando perto da roda dos expostos, vendo uma escrava fugida que chama Arminda. Né? Então ele vai correndo na botica, na farmácia, né? Nessa época chamava botica, e pede para cuidar do filho dele e tal, pro farmacêutico, que sai correndo atrás da escrava para poder capturá-lo. Até porque se ele captura a escrava, ele tem dinheiro, se ele tem dinheiro, ele consegue cuidar do filho dele. E aí ele vai, consegue capturar a escrava, e no momento em que ele captura a escrava, ela pede, pelo amor de Deus, para ele não entregar ela pro patrão, porque o patrão é conhecido já no Rio de Janeiro por ser um cara, né, brutal com os escravos, nos castigos, e ela fala que ela tá grávida. E se ele devolver ela pro patrão, provavelmente ela vai apanhar até abortar. Por isso aí, daí vem o título do conto, Pai contra a Mãe, né? E o Cândido Neves, a maior frieza do mundo, entrega a escrava pro patrão, né? Na hora que ela é entregue pro patrão assim, ela cai no chão e aborta na frente deles. Ele recebe a grana que ele ia receber pela escrava, que é uma grana alta, e ele simplesmente fala assim: nem todas as crianças vingam, né? Vira as costas e vai buscar o filho dele, né? Nem todas as crianças sobrevivem, né? Muitas crianças morrem.
E de fato, né, gente, a mortalidade infantil era muito alta nessa época, né, muito alta. Por isso que a expectativa de vida era tão pequena no passado, porque a mortalidade infantil era grande. Muitas pessoas morriam muito jovens, né? Mas essa frase, né, ainda que isso fosse uma realidade muito comum na época, ela é uma frase que revela um desprezo total, né, pela vida da criança e pela vida da escrava, né? Pai contra mãe, então vem daí. E é evidente que no final do conto a gente fica pensando muito nessa situação, né? Se você permitiria que o filho de outra pessoa morresse para que o seu filho sobrevivesse, ou você mataria o filho de outra pessoa para garantir a vida do seu filho, uma espécie de escolha de Sofia, né? Uma história da Segunda Guerra Mundial na qual a mulher teve que escolher entre a vida de dois filhos, né? Então, como que ficaria essa escolha, né? Para manter o seu filho vivo, ter que morrer o filho de outro, né? Então, aparentemente, o Machado de Assis vai colocar a gente diante é, dessa questão, né? Dessa celeuma, né? Mas não, na verdade, o Machado de Assis está analisando como que estruturas sociais da escravidão levam pessoas pobres a ter que trabalhar de maneira violenta pela escravidão, né? A própria estrutura social da escravidão cria uma oportunidade de emprego, que é um emprego, né, do Cândido Neves de capturador de escravos. E o Cândido Neves, na verdade, ele é mais um miserável tentando sobreviver, não na condição de escravo, numa condição de homem livre, mas miserável. E a miséria do Cândido Neves, ela é importante, porque havendo Cândido Neves miserável, há uma pessoa disposta a poder capturar um escravo, há uma pessoa disposta a poder trabalhar, fazer o trabalho sujo, né, para aqueles que são os donos dos escravos, né? Então a estrutura econômica obriga as pessoas a praticarem determinadas violências, né? Seria como a gente pensar que algum caso de violência policial, na verdade, é um caso que ele tem muito mais a ver com uma estrutura social do que com um policial, do que com um ato do policial, né? Então é muito interessante como que a discussão do Machado de Assis ela vai para âmbitos muito maiores, né? A miséria ela obriga pessoas a terem que executar serviços terríveis, né? Ela vai obrigar pessoas, inclusive, a serem violentas, a perseguir, a matar, né? Então, na verdade, ele analisa como que a miséria e a escravidão como uma estrutura social e econômica ali, ela vai movimentar muitas outras histórias que não só aquelas mais óbvias que a gente observa, né? Na verdade, o conto não seria muito bem pai contra mãe, né? Porque naquele momento não exercem função de pai e mãe naquela discussão, mas sim de escravo, né? Subjugado a uma condição desumana, né? E miserável, que para poder manter seu sustento, né, precisa desse trabalho. E a morte do filho ali também revela o desprezo, né, com os negros, né, assim, faz parte do trabalho, né, aquilo faz parte do trabalho do Cândido Neves, né. Então, um conto também bastante irônico e profundamente revelador de como que a estrutura social da escravidão ela levava a uma violência institucionalizada, né? Lembra que a ordem social nem sempre se alcança sem o grotesco e muitas vezes o cruel, né? É uma frase que ele usa lá no começo, ultra ironicamente, como o Machado de Assis sempre faz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo desse conto, né? E no próximo vídeo eu vou falar do conto de escola, né? Conto escola, que é um conto também famosíssimo, aparece em quase todos os livros didáticos aí. Então, obrigado.